Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. É sempre uma alegria tê-los conosco aqui. Eu aqui com o frio de sempre, Zé Maia lá com o calor dele, né? Mais ou menos, né, Zé? Tá quentinho, Então, sim, tá quentinho. mais uma semana a gente está aqui para falar hoje de algo que é especial. Nós estamos no mês de agosto, 24 graus. 24 graus, né? De agosto. Olha que Olha, beleza. Logo já chega a primavera, se Deus quiser. E o já, já. tempo aqui começa a melhorar. Aqui tá frio, para variar. O Zé sabe que o mês de agosto a igreja celebra, né? A igreja de todo o Brasil celebra aí o mês vocacional, né? É o mês das vocações. Boa noite, meu povo. Boa noite a todos. Boa noite, seu diácono. Boa Deixa eu colocar o noite. nosso nome aqui na tela, que o pessoal às vezes não decora o nosso nome, né? Vou colocar o Imagine. nosso nome aqui, né? As coisas mais lindas do mundo tá aqui, viu? Muito É, bem, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para conversarmos sobre vocação, né? isso Vocação, mesmo. as diversas vocações, né? Nós somos chamados a vocação. Muita gente, quando ouve a palavra vocação, senhor Tiago, só Hum, pensa numa coisa, é para padre. É vocação para padre, é para ser padre. verdade. Aí o pessoal até diz, vai estudar para padre, vamos estudar para padre, só tem isso. Ah, Mas sim. não é só isso. Vocação é mais amplo, é um termo muito mais amplo que a gente vai conversar daqui a pouco, viu? Inclusive, senhor Diácono, né? Hum, Falando-se em vocação para padre, no final vou dar uma notícia bem legal aqui para vocês, tá? Vou guardar para o opa, final para quem ficar até o final. isso mesmo. Então Ô vamos Zé, rodar então, nossa vinheta. Sim, roda a vinheta aí, mas antes eu queria falar uma coisa, né? fala. A vocação, como é um canal nosso, é um canal, né, que fala sobre espiritualidade, sobre religião, sobre fé. Obviamente a gente vai falar sobre vocações religiosas, né? Sim, com Mas na certeza. vida há outras vocações, né? A gente também, né, vocação para o trabalho, para uma determinada, né, área, né, do conhecimento, enfim. Mas tudo, né, é dom de Deus, né? A vocação é algo que nasce, né, conosco, né? Tá dentro do homem e é um presente de Deus na nossa vida. A partir do momento que a gente entende isso e acolhe a vocação, né? Eu, por exemplo, eu como diácono permanente sou um vocacionado. Interessante. Depois eu vou falar mais, mas é um chamado especial de Deus. E eu vou contar como que foi o meu chamado hoje, Zé. Na hora Com que tu for certeza. falar das vocações, né, Uhum. ligadas aí com o sacramento da ordem, tá bom? Tá Vamos lá para bom. a vinheta? Vamos sim, vamos sim. Pois bem, né, Zé? Bem, senhor Diácono. Vamos direto para o assunto hoje, né? Isso. Lembrando que o senhor tem a vocação ao Carmelo, ou ao diaconato, mas também é um carmelita descalço secular, né, da qual Sim, eu faço parte também, a OCDS, a ordem religiosa chamada Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, tá? Então, mesmo. seu diácono também é da ordem da OCDS, secular, e eu sou um secular leigo e ministro da Eucaristia também, tá? Mas é isso, Diácono, eu estou lhe cortando. Vamos conversar sobre o assunto, sobre a vocação. Vamos lá então, Zé. Olha, bem lembrado aí, viu, essa observação aí da sua vocação, né, como leigo, né? Eu acho importante isso. Enfim, quando a gente se depara aí com essa palavra vocação, geralmente, né, a gente liga logo essa palavra, né, como você falou, com a imagem de padre, de freira, Sim. ou até mesmo, né, confundimos com a escolha profissional. Uhum. Porém, são duas coisas diferentes, né? Duas coisas distintas. Vamos lá. Na verdade, né, o significado da palavra vocação, ele é bastante amplo, né? E
como aqui no canal a gente não deixa ninguém por fora, né? A gente vai ressuscitando aí a língua morta, a língua latina, Sim. que nós não conhecemos nada e falamos muito mal, mas a gente arrisca aqui. A palavra vocação, ela é um verbo latino que quer dizer assim, vocare, né? E uma tradução, né, o seu significado quer dizer chamar ou um chamamento. Então aí a gente já tem ideia do que é vocação. É um chamado, né, que nós temos para admitir na nossa vida, né, uma vocação específica, tá? Seja no âmbito religioso, seja no âmbito profissional, né? No âmbito religioso, trata-se de um chamado que provém da boca daquele que tudo criou pela força da sua palavra. Eu estou falando de Deus, né? Qualquer vocação religiosa sua, para ministro de Eucaristia, para membro, né, da Ordem dos Carmelitas Descalço Secular, também é um chamado que vem do próprio Deus. Então, portanto, é compreender a vocação como um dom, como um presente, né, de Deus, é reconhecer que em todas as circunstâncias Deus nos chama a viver e a realizar o seu projeto de amor. Então a gente pode dizer que vocação é um sim que nós damos a Deus, né? É descobrir o nosso lugar no mundo, é descobrir o nosso lugar na igreja, né? É descobrir o nosso lugar ao serviço aos irmãos. E para descobrir bem este projeto de Deus, se faz necessário um discernimento. Isso é importante, viu, Zé? Discernimento, sabe? Quantas pessoas, né, admitem, né, uma determinada vocação e com o passar do tempo elas começam a dizer assim, puxa vida, não era bem isso que eu queria, né? É verdade. Acho que eu não tenho vocação para isso. Daí fica naquela encruzilhada, né? Ah, eu não quero deixar porque eu fiz um propósito, né? Enfim. Então, a gente tem que ter bem em mente, né, que toda vocação, o princípio dela é o discernimento, tá? Bom, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1604, no 1703, vai dizer que a vocação, desde a sua concepção, ela é destinada à bem-aventurança eterna. Olha só, Deus cria cada coisa, Deus cria cada um com um propósito, uma missão. Essa missão é o que se conhece como vocação. Bonito, né, Zé? O que diz o catecismo. Muito, muito Porque, interessante mesmo. olha só, né, ele diz assim, a gente é destinado a bem-aventuranças, né? O que É é ser isso. bem-aventurado? Interessante falar isso também, Zé, porque uma tradução, nas traduções da Bíblia, a gente tem lá, felizes, né, os pobres de coração, porque verão a Deus. Né? Felizes, né, os que praticam a justiça. Então não está lá bem-aventurado, quer dizer feliz, né? Então é feliz quem descobre verdadeiramente a sua vocação, né? Seja para o casamento, seja para a vocação religiosa, né? Seja para a vocação de leigo, né? De religioso. A pessoa tem que se sentir feliz, sentir-se bem-aventurado, né? E Deus tem um propósito, uma missão para cada um de nós, né? A missão no casamento, muitas vezes, a missão na vida religiosa e assim por diante. Mas eu acho que é interessante, Zé, a gente falar um pouquinho sobre discernimento vocacional, porque para mim ele é a chave dessa felicidade.
Então, senhor Diácono, eu gosto muito dessa imagem aqui, né? A imagem que eu coloquei na tela, né? Ela nos aponta caminhos, não é porque mostra que a gente está perdido, não. Nos É verdade. orienta. E é bom a gente saber as coisas. Então, quando a gente vai ter um discernimento vocacional, a gente vai conhecer cada um desses. Mas antes disso, eu queria ler um trecho do que tem aqui no número 1604 do nosso catecismo, que diz assim: Deus que criou o homem por amor também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano. Pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Verdade. Entendeu? Então, vocação ao amor, esse é o principal. Principal. Mas, isso, voltando aqui à nossa questão do discernimento, né? Então, aqui nós temos diversas opções vocacionais, né? Até aquela questão que você falou, né, que o pessoal confunde também de profissão, de trabalho. É muito importante, e aí a gente está olhando para uma questão vocacional da vida cristã, né? E é importante que os jovens façam um discernimento, né? Esse discernimento, para descobrir qual é a sua vocação. Por isso a gente botou lá na capa, você sabe qual é a sua vocação, né? Qual é a vocação e qual se sente chamado por Deus. Então, é sempre aqueles questionamentos, inclusive no início, lá na juventude, que nem sempre se está claro qual é essa opção, e por isso é necessário conhecer esses diversos caminhos, né? Fazer esse conhecimento. Então, a palavra discernimento, né, significa colocar à parte. Colocar à parte, dividir ou separar, é conhecer ou ver distintivamente, avaliar, fazer a distinção entre as duas ou mais coisas. Ou seja, né, escolher, tomar uma decisão diante de algumas coisas. Então, a gente tem que ter discernimento. Muitas das coisas na vida, no dia a dia da gente, a gente tem que ter discernimento, com certeza, mas aí, a gente indo para o lado da vocação, a gente também tem que ter esse discernimento para tomar a decisão mais correta. E é importante que esse discernimento, no caso, vamos falar aqui do nosso discernimento vocacional, ele não seja feito sozinho, né? Então, as Verdade. pessoas, eu vou pensar, vou ver o que Deus me fala, e acabam esperando que Deus fale, mas não quer ouvir Deus, porque às vezes Deus fala por outras pessoas. Então, faz-se necessário deixar-se ajudar por um guia espiritual ou um orientador vocacional, né? O que é isso? É uma pessoa que tem uma experiência de vida e uma caminhada de fé. Alguém que vai poder, a partir do seu exemplo também, a partir da leitura dos fatos, dar uma orientação, dar uma ajuda. Ele não vai dizer, você vai para isso, você vai para aquilo. Ele vai te orientar, aí você que vai decidir. Vai te mostrar os prós e contras algumas vezes, né? Então, a partir desse diálogo com essa pessoa, é possível perceber melhor na própria experiência de vida e de fé os sinais de Deus. Então, as pessoas vão ver que sinais são esses? Esses sinais que se revelam por meio de acontecimentos concretos do cotidiano, né? Das situações sociais, eclesiais, que levam a pessoa a dar uma resposta, né? Então, aí a pessoa acaba colocando-se livremente à disposição de Deus para fazer algo que corresponda ao projeto divino. Porque nós estamos aqui também para responder a um projeto divino. Verdade. E aí vão surgindo perguntas, né, para ajudar nesse discernimento. Primeiro, o que desejo para a minha vida? Né? Aí você vai pensando, lá quando jovem, tem várias. Até a nossa juventude já faz um tempo, né, da nossa juventude. Né? Então, aí vai discutindo o que é que eu desejo para a minha vida, o que eu penso em relação ao meu futuro, né? Quais são as dúvidas mais constantes em relação à minha escolha vocacional, porque sabe que quando você faz uma escolha, pode ser aquela escolha você para sempre, então você tem que saber decidir, saber discernir, por isso precisa de alguém que ajude. E aí, ser consciente de que só encontrará o verdadeiro sentido, né? Quando eu vou analisar, fazer esse discernimento, eu tenho que estar consciente que eu encontrarei esse verdadeiro sentido da minha vida correspondendo ao projeto de Deus. Como? Aí vamos analisando com a caminhada. Sabe, Né? Zé? Sim, Diago. Então, eu acho que essas perguntas são importantes, né? Sim. Você bem colocou aí. A gente precisa de orientação muitas vezes, né? Porque na nossa cabeça, como você falou, na juventude, porque normalmente a gente se vê, entre aspas, né, obrigados a discernir muito novo.
né? É O que nós verdade. queremos para a vida. Aí a influência da família, dos amigos, né? Do meio em que a gente vive, né? E a gente vê hoje, eu queria abrir esse parênteses, né? Uma crise vocacional, né? Estou falando no âmbito religioso. A gente vê crise vocacional na família, crise vocacional nos leigos, na vida, né, na sacerdotal, né? Por quê? Porque na minha modesta opinião, eu acredito que faltam essas perguntas, né? Sim, com certeza. O que eu desejo para a minha vida, né? Se eu vou ser um padre, se eu vou ser uma freira, se eu vou ser um homem, uma mulher casado, né? Se eu vou ser só um leigo que assume ali um compromisso na minha comunidade, qual é a minha vocação, né? Para que eu permaneça. Porque a vocação não é algo que a gente troca como a gente troca de roupa, né, Zé? Assim, ó, não gostei dessa camisa aqui, vou trocar por exemplo, né? Então, É, e, e penso, né, que isso tem a ver com o meu futuro, como você estava falando, né? Isso aqui, essa decisão que eu tomo hoje, ela vai refletir lá na frente, né? Depois de alguns anos vivendo essa vocação, eu vou ter que ter assim, no meu modo de entender, mais alegria, mais determinação do que eu tinha no começo, e não o contrário, né? Às vezes a gente pega pessoas vocacionadas aí que estão cansadas, é, desanimado, acho que não era bem isso que eu queria, devia ter feito outra coisa, não devia ter entrado nessa e abandona, né? Então, as dúvidas, por isso que é bom ter uma pessoa para conversar, uma pessoa já mais experiente, que vai orientando os caminhos, né? Olha, vai lá, faz um teste, faz uma vivência, né? Como a gente fala, né? Vê se sim. realmente é isso, né? Vê se esse é seu chamado, né? Quer dizer, conhece melhor o que você vai viver, né? Para depois tomar a decisão definitiva. Então, é aquilo que se falava. Sou consciente, né, que só encontrarei o verdadeiro sentido da minha vida, né, se eu corresponder a esse projeto que Deus tem para mim, né? Uhum. Às vezes, assim, eu vi muito, já orientei para algumas pessoas também, né, que principalmente juventude, eu quero ser padre, né? Sim. Eu falei assim, Se mas, encanta. e por quê? Porque estava ali, né, na oração, grupo de oração, encontro de juventude, né? Ali aquela coisa, vivência, aquela vivência eclesial, né? Mas a gente sabe que a gente tem que unir, né, a vida eclesial, a vida de igreja, com a nossa vida, né, normal, vamos dizer assim, com o dia a dia de cada um de nós, né? Porque a, a, a religião ou a vocação religiosa, ou a vocação matrimonial, ela acontece no dia a dia da vida de cada um, é nos âmbitos em que nós vivemos. Deu para entender? Eu acho que eu tô É que nem isso você aí. falando E aí. abrindo um parênteses aqui rapidinho, né? Abrindo um parênteses aqui rapidinho, né? Lembrando, só para ter uma ideia, né? Falar um pouco do meu testemunho rapidinho. E Pode lá, falar. lá nos idos de 90, lá em 98, 90 por aí, eu tive o desejo, né? Tive o desejo de entrar para a vida religiosa, até para o seminário diocesano mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei a fazer experiência na vida religiosa, cheguei a ser frade carmelita, né? E aí, depois de alguns anos, vi que não era minha vocação, crise vocacional, passei tudo por isso. Eu experimentei, fui lá, experimentei, né? Procurei viver, saber se era minha vocação, né? Tanto é que eu não cheguei a fazer votos perpétuos, né? E aí, hoje, eu sou muito feliz, já há 14 anos de casado, como na vida matrimonial. Não é Olha, isso? Bom, verdade. seu diácono, quem chegou até aqui, o pessoal já chegou do primeiro passo, já chegou, já vem acompanhando com a gente, né? Então, quem chegou até aqui, não se esquece
deixa seu like, curta esse vídeo, né? Curta esse vídeo, compartilha, chama mais pessoas para assistir. Tá gostando do tema, tá gostando do assunto? Quer também colocar aqui sua intenção, rezar pelo seu pároco? Esse mês a gente reza também pelos párocos, né? Todas as vocações. Então, bota aqui a intenção aqui embaixo nos comentários. Reza também. Não se esquece, deixa o like, curte, compartilhe. Faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bom. O vídeo só vai ser bom para o YouTube se tiver tudo isso aí. Não, senhor Diácono? Verdade mesmo, velho. A gente pede porque é a maneira mais natural de crescimento do canal, né? Sim, sim. A gente quer crescer, né, naturalmente com aqueles que vão se inscrever, né? Que são pessoas que realmente vão nos seguir, né? Vão Quem ainda não é compartilhar, inscrito, se inscreve no canal. vão compartilhar, vão comentar, vão sugerir, vão até criticar, né? Para nós Pode é tudo igual. criticar, pode chamar a gente feio, não tem nada não. Bota aí nos comentários. Os Né? Pode galã chamar a gente feio, feio. Os galã galãs feio. feios. Tem o canal aí, Galãs Feios, aí vai achar que a gente está disputando com eles. Não. Nós somos galãs feios católicos, pronto. Então, ó, nós temos esse canal do YouTube, nós temos, né, os podcasts que nós fazemos aqui para vocês toda terça-feira no Spotify. Lá você pode baixar, pode dar estrelinha para nós, 1, 2, 5 estrelas é o melhor, né? Isso. E Na Apple também, Podcast, no Deezer, Google Podcast, sabe? Você pode não só nos assistir, como ouvir também, né? Esse episódio de hoje. Eu não tenho tempo de assistir você. Já ouvi alguém falar isso para mim. Eu sim. falei, então não tem problema. Põe lá o seu celular no Spotify, né, depende do seu aparelho aí. Coloca lá e põe para tocar e você vai ouvindo quando você for para o trabalho, nos seus afazeres da casa e ficar por dentro de tudo relativo, né, ao dia a dia da nossa fé. Porque aqui no canal a gente fala de teologia, a gente fala de eclesiologia de uma maneira bem simples, né, com o intuito, né, de que todos que nos ouçam entendam, né? A gente às vezes dá uma complicadinha, mas o intuito é sempre, É. né, facilitar para você, tá bom? Isso. E lembrando, seu Diácono, lembrando, né, que também aqueles que já têm o aplicativo Secular Orante, se você ainda não baixou, aqui embaixo na descrição vou deixar o link para você baixar. Eu não tenho, está disponível só para Android. Não tenho Android, eu tenho iPhone, então tem como você assistir também vou deixar também as Eita, instruções para você acessar o Secular Orante. O Secular Orante, você vai acompanhar a liturgia diária, você vai rezar a liturgia das horas, né? Você vai rezar a oração dos santos, conhecer a história dos santos e também ouvir os podcasts, esses podcasts também. também. Tem lá o podcast dos Salmos, né? Tem o podcast lá dos Salmos, tem variedade lá para vocês. Baixa o Secular Orante também. Bom? Muito bom. Muito bem, já. Vamos retomar nosso assunto aqui. O pessoal vai ficar chateado com o nosso merchan aqui. Não, hoje a gente deixou mais pro meio aí para ganhar tempo. Vamos lá. É verdade. Zé, Deus tem um projeto de amor para todos nós, né? Para Pois mim, é. para você, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Agora, como que você pode descobrir o projeto de Deus na sua vida? Eu diria assim: abra-se e arrisque-se em Deus. Vou repetir, que dei uma enroscadinha aqui. Abra-se É, e arrisque-se em Deus. Quer dizer, é um trava-língua, é. bom, É, é abrir-se à vontade, deixar Deus agir na sua vida e não ter medo sim, de arriscar, né? O próprio Jesus disse, né? Não tenhais medo, medo de tê-lo na sua vida, medo, né, de conhecê-lo. Quantas pessoas, né, vão deixando, postergando, né, como diz, o seu encontro pessoal, a sua descoberta vocacional para depois, né? Por quê? Porque não quer se abrir ao eterno, não quer se arriscar em Deus, né?
Bom, Zé, eu acho que é importante também a gente já ir colocando, né, algumas das diversas vocações que a gente tem dentro da igreja, né? Quem Sim, quiser sim. pesquisar mais e melhor, se aprofundar no assunto, né, pode ir lá no Catecismo da Igreja Católica, no Uhum. parágrafo 1533, Olha ele aqui, ó. 1716, 1729, isso daí. Esse Vai lá aqui. que fala lá, né, de maneira mais, né, rigorosa, cheia de detalhes, né, sobre vocação. Vamos lá. Quais as diversas vocações que a gente tem? Primeiro é a vocação fundamental, que é o chamado à vida. O Zé colocou na tela aí, né, um ser humano, um bebê, no útero, né, de uma mãe. Né? É muito significativa essa imagem, seu Diácono. Eu coloquei aí, lembrando do chamado de Samuel, né? Samuel. Quando Deus vai falar lá que chamou ele desde o ventre da sua mãe, que ele chama. Então, nossas vocações também a gente já vem desde o ventre, que Deus vem nos chamando, vai já desenhando qual seria a nossa vocação. Então, esse a igreja chama de vocação fundamental, que é a vocação ao chamado à vida. Por isso a igreja é contra o aborto, né? Por isso que a igreja Isso. é a favor da vida, né? Acho que não é o tema nosso aqui de discussão, mas essa vocação à vida, ele é o chamado que precede os demais, né? Sim, Todos com os demais, certeza. né? Porque Deus, em seu infinito amor, ele modelou o homem e a mulher, como o Zé citou agora há pouco, a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus o chamou à vida, né? Deus nos chama à vida, para que, olha só, na liberdade de filhos e filhas, né, pudéssemos ser continuadores da sua criação. Olha que fantástico isso daí, Zé. É A pessoa verdade. fala assim, não pode, ó, você que está me ouvindo, você que está ouvindo o Zé Maia, nunca diga assim, eu não tenho vocação nenhuma, eu sou um zero à esquerda. Nunca diga isso. Por quê? Porque a maior e mais bela das vocações Deus já te deu, né? Sim, Você é um continuador da obra divina, né? Você é um continuador. Então, o ser humano, ao ter consciência de que toda a vida é dom de Deus, ele é chamado a ser corresponsável, né, pela promoção da vida. Eu falava agora, né, de promover a vida e não o aborto. E corresponder a esse convite, né, desenvolver-se, né, em relação consigo mesmo, com os outros, com o mundo e com o próprio Deus. Ou seja, né, esse chamado à vida, né, ele parte do quê? Que primeiramente, né, eu tenho que estar bem comigo, né? Por isso que a gente fala, nada acontece se eu não quiser, né? Se eu não quiser ser alguém defensor da vida, de nada adianta, né? Eu não vou mudar ninguém a partir disso, porque eu próprio não defendo-a. Então, a partir do momento que eu entendo que você até disse há pouco que a maior vocação nossa é para o amor, né? sim. Amar as pessoas, amar a vida, tá? Uma outra forma de vocação, é que especificamente a gente vai falar hoje, é sobre a vocação cristã, né? Hum, Todos nós, pelo batismo, né, recebemos este dom, né, para a vocação cristã. Então, olha só, pela fé de nossos pais e padrinhos, né, todos nós recebemos ali a adoção filial e o chamado a sermos cristãos, né, a viver no mundo como cristãos, dar testemunho de que, pelo batismo, Deus habita em cada um de nós, né? Então, à medida que cresce, né, a pessoa cresce e toma conhecimento da própria fé, porque nós somos batizados, né, enquanto crianças.
não temos ainda a consciência da fé. Mas à medida que nós vamos crescendo e vamos adquirindo este conhecimento, né, da própria fé, pouco a pouco, vai formando uma identidade, né, que vai nos permitir ser seguidores, né, do próprio Cristo. Por isso é importante, né, a vocação do catequista, porque Sim. assim como os pais também são os primeiros catequistas, os catequistas que estão na igreja também ajudam a formar, né, essa identidade cristã, né, nas crianças, nos jovens e até nos adultos, né? Então, consequentemente, a pessoa é chamada a aderir à missão de Jesus, para ser sinal, esse sinal que você colocou no início aí, né? Vou para cá, vou para lá, né? Que lado que eu vou, né? Mas para ser sinal do quê? Né? Do reino e da comunicação da boa nova, ou seja, do evangelho. Então, cada pessoa vive e realiza a vocação cristã na família, na sociedade e na comunidade eclesial a qual pertence. Por isso, o batismo é considerado fonte de todas as vocações, porque é a partir dele que o cristão viverá uma vocação. Olha só a importância do batismo na nossa vida. E o interessante, Diácono, é Sim. como a gente, como católicos, a nossa Santa Amada Igreja trata o batismo, e aqui trazendo, abrindo parênteses, essa questão do batismo, o batismo como fonte das vocações, né, como se falou, como o primeiro ponto, e que na liturgia, lá na crença dos evangélicos, dos protestantes, é apenas um sinal de conversão, somente. Conversão, perdão dos pecados, aquilo tudo. Que a criança não teria como pedir perdão de algo que ele sabe. Correto dizer isso, né? A criança não tem noção disso. Mas não é isso que nós pedimos para a criança. Nós pedimos para a criança ser libertada do pecado original, né? Que a gente traz de lá, mas também insere ela como filho de Deus, filha de Deus, na igreja, na comunidade eclesial, e aí também viver a sua vocação, né? Sua vocação primeira, né? Vocação à vida dentro da comunidade eclesial, vocação dentro da vocação cristã, né? Dentro da Sim, vida eclesial. É isso, muito acho que eu bem. estou enrolando um pouco, mas é isso aí. Não, não, mas tem tudo a ver, sabe por quê, Zé? Como eu dizia, hoje a gente vive uma crise vocacional. Por quê? Porque as pessoas esquecem da importância do batismo, né? Isso. Você disse muito bem. A criança ela é impedida, né, de dizer seu sim, né, porque ela não tem consciência. Por isso os Sim. pais e padrinhos são peças fundamentais, né, no batismo de uma criança, né? Por outro lado, ela tem a mancha do pecado original que todos nascem, seja católico, budista, evangélico, protestante, judeu, seja o que for, né? Nascem com a mancha do pecado original. E o batismo ele vai limpar a criança, porque a criança, eu creio, eu sou celebrante do batismo, eu não vejo numa criança, além desse pecado original, outro pecado. Ele É. não tem consciência, né? O pecado se torna pecado em nós quando nós temos consciência do que estamos fazendo, né? A criança não tem, ela é pura, né? Por isso Jesus dizia e diz ainda para nós, né, que a gente deve ser como as crianças, né, puras de coração, né? Não tem consciência. Então, à medida que a gente vai tomando consciência, também a gente vai tomando consciência de vocações específicas na nossa vida, seja para vocação matrimonial, seja para vocação religiosa consagrada, sacerdotal, ou mesmo como um cristão leigo. Aí, ao longo da nossa vida, à medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai fazer a escolha que a gente deseja para a nossa vida. Não é isso, Zé? Isso mesmo. E falando sobre o sacramento do batismo, a gente vai aprofundar mais isso no nosso curso que a gente está preparando, né? Exatamente. Sobre os Aguardem aí. sacramentos, vocês que estiverem interessados, já vai aguardando que logo, logo a gente vai estar
divulgando esse curso nosso, tá bom? Muito bom. Muito bem, senhor Diácono. Então, passamos da vocação à vida, a vocação cristã, e agora vamos a essa vocação linda e maravilhosa aqui, a vocação à vida matrimonial. É melhor ou é mais importante que as outras? Não. Todas têm seu valor, todas têm todas têm a sua vivência, né? Só Sim. que agora que a gente vai falar da vida matrimonial. Como eu falei, né? Como eu falei para vocês no meu testemunho, eu fiz experiência na vida religiosa, passei lá 6 anos, depois decidi vir, não sozinho, fui orientado, que não era a minha vocação, e aí resolvi partir para a vida matrimonial, e aqui estou há 14 anos, muito feliz, graças a Deus, realizado. E é a vocação do amor, a vida matrimonial, a vocação do amor que se realiza na relação entre homem e mulher, né? No amor de Deus, o casal é chamado a edificar o amor conjugal para formarem uma família. Aquilo que Deus falou, a união dos dois que vai gerar e formar uma família, né? Assim, uma íntima comunidade de vida para realizar a missão da maternidade e da paternidade. Ah, mas eu não posso ter filho, minha maternidade, eu não posso ser mãe, não posso ser pai. Mas Deus nos chamou para ser mãe e ser pai. Pode ser mãe e ser pai na comunidade, pode adotar alguém, que tem muitas que precisam adotar, mas não perde de ser, não perde esse sentido de gerar filhos. E tem casos, abrindo aqui o parênteses, seu Diácono, É. e casais que desistiram de ter filhos porque não poderiam, cientificamente não poderiam, aí adotaram filhos. Aí lá depois que adotaram, começaram a engravidar naturalmente, com a graça de Deus. Então, eu acho que às vezes é por conta de pressão psicológica e acontece, quando começa a esquecer. Mas a maternidade, a paternidade é própria do matrimônio, né? Do matrimônio. E aí, esse lar, né, formado pelo casal, pela família, se torna uma pequena igreja, o que a gente chama de igreja doméstica, né, Isso. na qual se vive, partilha e transmite os valores humanos e cristãos. Então, a família é o berço de todas as vocações. A gente passou aí, ó, falamos da vocação à vida, que vem lá desde o ventre, batizamos nossa criança e agora nós fazemos a vocação, falamos da vocação matrimonial. E lembrando, senhor Diácono, que se casa, o casamento, né, só se faz para quem é batizado, né, não? Sim. Então, se não é batizado, não vai casar. Se não é batizado, não recebe a primeira comunhão. Se não é batizado, não se torna padre. E assim vai adiante. Então, o É a primeiro porta de todos os outros sacramentos. isso, é a porta de todos os outros sacramentos. Assim E como aí, você falou que a família é o berço de todas as vocações. Né? Se não isso. houver um casal que proclie, não haverá sacerdotes, não haverá religiosos, não haverá, né, qualquer O profissão. casal. Se a família não reza, como a gente tem o exemplo da família Martã, né? Eita, Exato. família que rezou bem, viu? Rezou bem, viu? As filhas se tornaram freiras, né? Então, graças a Deus, a família Martã, a família de Santa Teresinha Santa do Menino Terezinha. Jesus, né? Daria um programa só com eles, não? Olha aí, ó, uma ideia Isso. boa. Isso é verdade, vamos conversar sobre esses aí. Inclusive, o Frei Patrício Ciandini está lançando um novo livro, né, sobre o casal Verdade. Luiz e Zélia Martins, que são santos da igreja. Né? Mas voltando aqui às nossas vocações. E aí, da família, que nasce todas as vocações, nascem também a vocação à vida consagrada, né? A vida consagrada, Isso. a vida religiosa consagrada, né? A vida dos frades, das freiras, dos monges, né? Aqueles frades que também são sacerdotes, né? Então, é uma vocação para homens e mulheres que se sentem chamados, né, por Deus para viver a radicalidade do batismo. Aí já vai mais profundo as coisas, né? Já se aprofunda mais ainda as coisas. Sim. Deixa eu mudar aqui, acho que passei demais. Então, aí essa vocação, né, ela faz com que a pessoa dedique toda a sua vida, o seu tempo, as suas forças e capacidades para o serviço dos irmãos, diante das mais variadas necessidades do ser humano hoje, né?
Então, a vida religiosa, os frades, as freiras, todos vivem em comunidades, tem como primeira regra a vivência do evangelho, testemunhando o amor fraterno, que quer dizer o amor irmanado de irmãos. Se propôs-se a seguir a Jesus Cristo, assumindo um modo de viver casto, pobre, obediente, assumindo com liberdade, entenda-se bem também, com liberdade, não é forçado, as pessoas vão com Sim, liberdade. Assim como o casamento tem que ser também com liberdade, a vida consagrada, a vocação, a vida consagrada tem que ser com liberdade. Ele vai assumir o estilo de vida, né, para estarem disponíveis a realizar uma missão na igreja e na sociedade atual, segundo um carisma específico. E aí a gente volta àquilo que ele falou, né? Nós somos da ordem dos carmelitas seculares, mas para a gente também se tornar carmelitas seculares, tivemos os frades que vieram e fundaram antes. a ordem dos carmelitas, né? Os Isso. carmelitas têm uma ordem religiosa. E não sei se o senhor sabe, senhor Diácono, Hum, antigamente eles já nasceram como leigos, leigos consagrados, vida sim, religiosa, né? Mas só se tornaram padres, os frades só se ordenaram padres por uma necessidade da igreja, porque sim. originalmente eles não se tornariam padres, né? Seriam Seriam apenas só frades. frades religiosos, como É, existem casos de, hoje são em número pequeno, frades somente de votos religiosos, mas não se ordenaram, né? Eu conheço sim. casos de frades que, embora, e é bom que eles vivem em comunidade, né, ali, partilham tudo, mas apenas sem ser sacerdote. Não é isso, seu Diogo? Muito bom. Exatamente. Você sabe que se falou uma palavrinha aí que em todos os sacramentos ela é a base de tudo, que é o sim, o sim, Sim, o né? sim livre, né? É o sim livre. O que vocês pedem para o seu filho? O batismo? Sim, Sim, né? No casamento, você aceita de livre, espontânea vontade? Sim, é o é, consentimento, né? Você sabe que um casamento é nulo, né, se não houver esse consentimento, sim, com né? certeza. E se for descoberto que foi por pressão, anula mais ainda. Anula mais ainda, entendeu? Assim também como a vida consagrada, né? Ninguém é, como você bem disse, ninguém é forçado a viver como religioso ou religiosa, né? Você vê que a vocação é um ato de liberdade, é uma livre escolha, é um discernimento, né, que a pessoa faz acerca da sua vida. Vamos lá. Vocação à vida sacerdotal, né? A princípio, né, ela é voltada aos homens que se sentem, né, ou que sentem, né, melhor dizendo, o chamado a serem continuadores da missão de Cristo, tá? Sim, Então, eles recebem o sacramento da ordem, a fim de se colocarem, né, totalmente ao serviço de Deus, né? Olha que consagração, né? Ela vai além da vida religiosa, né? O religioso ele tem sim a sua consagração, né? Mas aqui no caso, né, da vida sacerdotal é um sim sem retorno, né? É um sim sim, para a vida toda. Ainda que o padre peça afastamento, ele nunca vai deixar de ser padre, né? Porque ele recebeu o sacramento da ordem. Olha, Zé, nós estamos adiantando muito o nosso curso aí, mas já vou dar outra palhinha, tá? é, Todo sacramento é um sinal, né? É uma marca impressa na alma da pessoa. Então, o sacramento da ordem também é impresso, né, lá dentro dele, né? E é indelével, ninguém pode tirar. Uma vez que Deus dá, né, ninguém pode tirar, ninguém, tá? Então, eles se colocam a serviço de Deus, né? Então, a missão do sacerdote, ela tem como inspiração a imagem de Jesus bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas a fim de orientá-las, introduzi-las, alimentá-las na vida da fé e na comunidade, né? Então, o padre não é só aquele que consagra a Eucaristia, vai além disso a sua missão, né? Ele atende, sim, ele conduz, ele dá o discernimento, né? É uma pessoa que vive em prol do outro, né?
Então é um chamamento forte, Zé. Eu digo assim, a pessoa realmente tem que estar convicta disso, né? Que ela quer ser um sacerdote, tá? E aí, adiantando aqui o que eu ia falar do final, né? A gente já está chegando já no final também, né, seu Diaco? Hum, Aqui na nossa igreja particular aqui em Propriá, a nossa diocese, temos 3 novos padres, né? olha que... Esse momento que a gente está gravando esse vídeo, né, no dia 4 agora, 4 de agosto, dia do Cura da Ars, né? Cura São João Maria Vianney, foi ordenado um seminarista, foi ordenado sacerdote. No dia 12, aliás, no dia 8, tem mais uma ordenação, e no dia Olha, 12, outra ordenação. que Então, maravilha. 3 diáconos que se tornaram sacerdotes, estão se tornando sacerdotes para a nossa igreja, a nossa Santa Amada Igreja. E o engraçado, o emocionante foi essa semana no Carmelo, no sábado, a missa pela manhã, e um dos diáconos esteve lá celebrando, não, estava ali acompanhando o padre, né? O padre lá celebrando e lá, né, fazendo seu serviço diaconal lá. E aí, na hora de fazer a leitura do Evangelho, o padre, geralmente, o diácono faz a reverência para o padre, né? E o padre dá a bênção, né? Isso. E ali o padre, depois ele falou para a gente o que, é que ele falou. Ele perguntou se ele estaria lá no dia seguinte, né, e já ia para o local, lá na cidade dele, onde ele ia ser ordenado. E aí ele disse: então só vou lhe ver no dia da ordenação. Aquilo ali, acho que deu um choque ali no rapaz, que ele mal conseguiu fazer a leitura do evangelho, e emocionado que ele estava. E Então, vendo se realizar um projeto de vida dele, um projeto, porque é uma vida, né? A pessoa passou anos estudando filosofia, anos estudando teologia, dentro do seminário, engolindo sapos, estando ali, vivendo, querendo viver a sua vocação, e aí as portas de se tornar, eu até brincava com isso, seu diácono, o senhor está com os dias contados, porque está às portas de se tornar sacerdote da Santa Amada Igreja. Um momento olha, emocionante, com certeza será no dia da sua ordenação, vai ser muito bonito mesmo, né? Então, nós temos esses 3 novos sacerdotes da Santa Amada Igreja olha que sendo bonito. ordenados aqui na nossa diocese de Propriá. Vamos rezar por eles, Sim, né? rezamos sim. Zé, olha, eu falei da vocação sacerdotal, né? Não Sim, apareceu a figura do diácono, né? é Veja bem. verdade. Por quê? Porque, de fato, a vocação é a vida sacerdotal. É bom falar isso, porque às vezes você fala, mas o diácono. Não, o diácono ele entra aí no sacramento da ordem, tá? Né? Em E graus diferentes, no seu caso, é diácono permanente, né? E permanente, os que estão na formação para o sacerdócio é um diaconato transitório, né? transitório. Quer dizer, eles são mais felizes do que eu, Zé, sabia? Sabe por Mais quê? feliz que você, eu acho não, porque Não, deixa eu explicar, deixa eu quem explicar. vai carregar os 7 sacramentos é o senhor, né? Eles Então, não. mas deixa eu explicar. Então, ele fala o sim por ele, né? É, Sim, eu aceito. Agora, eu, como diácono permanente, além do meu sim, tem que ter da mulher. é Se ela falar, verdade. não, não adianta falar que eu quero ser diácono, você entendeu? É, Então, por quê? Porque o sacramento do matrimônio, no meu caso, vem primeiro, né, bem sim. antes do que para o diaconato permanente, que é um outro compromisso que eu assumi, né, para a igreja. Olha que interessante. Eu fui chamado 3 vezes para ser diácono permanente, Zé. 3 vezes. Eita. Na E a mulher primeira, disse eu, não. eu agradeci ao padre, mas meus filhos eram pequenos, eu achei que ainda não era tempo de eu assumir esse compromisso, né? Na segunda, a gente estava numa fase de família, que estudo dos filhos, a gente próprio também, né? Eu conversei com o padre e a gente discerniu melhor não assumir naquele momento. E na terceira, já não tinha mais desculpa, né? Já estava É, realmente pronto para assumir esse compromisso com Deus, né? Que é diferente do padre, né? Vamos deixar bem claro, né? O sacerdote, ele é um chamamento especial para um homem solteiro, né?
O diaconato permanente é um chamado especial para o homem casado, né? Sim. Que ele vai viver aí, né, sua vida, essa dupla sacramentalidade. Que a gente vai estar falando lá no curso sobre os sacramentos, tá bom? Sim, sim. E É um para terminar, leigo, é um leigo casado que está sendo ordenado, né? é ordenado. Eu agora, assim, já não sou mais leigo, né? É E eu isso. sou feliz agora. Tá por E quê, agora Zé? faz parte do clero É, e eu sou arquidiocesano. feliz porque eu sou o único que poderei receber todos os sacramentos. Então, pois é, todo o sacramento. Todos. Vai de mala cheia lá para o Bom, céu. e por fim, Zé, vamos terminar aí, né? O povo já deve estar Uhum. perguntando. Falta uma Falta vocação um. específica, Eita, essa que é do daí. cristão leigo, né? Essa. Olha, todo leigo, Zé, casado, solteiro, né? Ele vive e corresponde à sua vocação sendo sinal de Cristo e do seu evangelho no meio do mundo, né? Assim como eu, diácono, né? Eu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho meus filhos, né? Eu posso levar o evangelho, meu testemunho de vida nos âmbitos que eu convivo, né? Diferentemente de padre. Assim também como leigo, né? Ele pode desempenhar atividades diversas na igreja e no mundo, né? Seja no âmbito da educação, da política, da comunicação social, do comércio, da arte, né? Então, independentemente da missão que vive e realiza, então o leigo também é chamado, né, a trilhar o caminho. Olha só que bonito isso, Zé. O caminho do desenvolvimento humano e da santificação pessoal no meio da família e da sociedade, né? Então as pessoas falam assim: ah, eu acho que o leigo não está com nada, está com tudo, né? Então, O leigo ele pode estar onde o padre não pode estar, muitas vezes onde um homem casado não pode estar, uma mulher casada não pode estar, sendo solteiro, né? Ou mesmo sendo leigo casado, pode estar em ambientes que um solteiro não poderia estar, né? E ser esse sinal de Cristo na humanidade, né? Por isso a vocação leiga, assim como você é um testemunho, né? E diante de tantos outros testemunhos que nós temos, né? Que assumiram aí a vocação matrimonial, né, a vocação para servir a igreja mais efetivamente como ministro extraordinário de Eucaristia, como catequista, como sim. cantor, leitor, né? Tantas vocações tem dentro da igreja, Zé, não é verdade? Uhum, com certeza. Com Então, certeza. E aqui eu vou abrir um parênteses novamente, vou até tirar essa imagem da tela, ficar só nós aqui. Olha como ficou bonito o logo aqui nosso aqui em cima, tá vendo? ficou Junto legal. do cruz. Mas assim, vou abrir um parênteses aqui, que a gente não pode ficar no anonimato, não é Sim, verdade? Eu lembro, isso é engraçado, quando eu, lá pelos idos de 94, né, quando eu comecei a minha caminhada na igreja, porque eu não tive uma vida de ir para catequese quando era jovem, só já quando já tinha meus 18 anos. 94 eu fiz meus 18 aninhos, entendeu? E aí eu fui atrás de conhecer, de fazer a primeira Eucaristia, que para mim era um evento, não sabia exatamente o sentido, mas para mim a primeira Eucaristia tinha que ser um evento, eu não tinha esse evento na minha vida ainda. Eu lembro que eu ia para as missas, era engraçado, eu ia para as missas, eu ficava lá do fundo, sabe aquela parede lá do fundo, lá do final da hum, igreja, né? Eu ficava lá no fundo, colado, todo mundo ficava, aí eu lá no meu cantinho, aí eu olhava para mim e dizia: eu nunca vou ser igual aqueles bestas que estão lá na frente. Aí é verdade, eu pensava isso comigo, nunca que eu vou ser. Não demorou muito, as pessoas, vem aqui fazer uma leitura, vem aqui fazer um salve, ajuda aqui, senta aqui mais perto, tal. Então, acabei que eu me envolvi, e cadê meu anonimato? Então, a gente fica no anonimato. Muitas pessoas estão aí no anonimato, né? Se escondendo,
mas precisa fazer esse encontro pessoal com Deus. Eu acho que foi isso que aconteceu. Por mais que eu não quisesse, e eu não resisti, Deus foi me chamando. Usando as pessoas, foi me chamando. Né? E aí eu fui saindo daquela superficialidade que não é cristã. Viver só no Não. superficial. Estou aqui, é só uma cerimônia, depois não venho mais. Né? O cristão ABC, né? O cristão ABC, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, Deus nos procura um por um. Né? Deus nos procura um por um. Né? E temos que responder a Ele, né? E aí Ele vai chamando. Né? Aí a gente vai dizer, aqui estou, Senhor, porque me chamaste. Né? Foi isso que eu disse quando eu fui me tornar frade, que eu achei que era a minha vocação. Fui lá, vivi, me alimentei, mas eu sei que todo esse processo, hoje eu sei que todo esse processo foi necessário para chegar onde eu estou, então faz parte da minha vocação. Então, só para a gente concluir aqui, vou compartilhar com vocês, vou ler aqui um trecho da Gaudete Exultate, Gaudete et Exultate, né? Eita latim bom. Né? Da exaltação apostólica do nosso querido Papa Francisco, né? Vamos rezar por ele também. Lá no número 14 ele diz assim, abre aspas, todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez da igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avô ou avó? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Fecha aspas. Fantástica essa frase aqui do nosso Papa Francisco. Temos que ser santos em todas as opções, todas as oportunidades, todos os momentos, todos os nossos estados de vida, se somos consagrados, se somos sacerdotes, se estamos casados, se somos trabalhadores, mas como é que eu vou ser santo? Fazendo, cumprindo, né? Se eu sou casado, eu vou ser santo cuidando da minha esposa, cuidando da minha família, né? Se eu sou um trabalhador, eu vou ser santo sendo honesto, fazendo aquelas coisas que me são mandadas fazer com competência, né? Se eu sou uma autoridade, né, tem que lutar pelo bem comum, né, e renunciar aos interesses pessoais, porque a autoridade é instituída para isso, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha sido útil, esse conteúdo tenha sido bastante útil para vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, comenta aqui embaixo, inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal. O que a gente falou? O vídeo só é bom para o YouTube se ele tem like, se ele tem curtida, né? Que é o like, os compartilhamentos. Se você se inscreve no canal naquele momento também, ajuda bastante, tá? Verdade. Você gosta do nosso conteúdo, faça isso, né? Se não gosta da nossa casa, você acha que tem feio, não tem nada não. Assim, o Diácono tem aquela carinha dele, cabelo todo grisalho, ainda estou com meu cabelo preto natural, tem alguns fios brancos aqui aparecendo, mas se inscreve, reze pelas orações, reze pelo nosso canal, reze pelas nossas vocações. Eu estou falando demais, seu Diácono. Tá não. Vamos só fazer um breve resumo, né, para a gente encerrar, pedir a bênção de Deus, né, para esse nosso encontro. Então, toda vocação é um chamado divino, é um dom dado por Deus, começa pelo dom da vida, né? Os nossos pais que nos fizeram, eles assumiram o compromisso de nos educar e nos educaram, né, quem está em processo de educação, quer dizer, tudo há uma presença divina, né? Deus, ele acompanha a nossa vida desde o ventre materno até o último instante dela, né? Então, nada mais importante, né, do que você ter em mente, né, que você não precisa ser, né, necessariamente um padre, né, uma pessoa importante dentro da igreja para dizer não
não sou valioso, não sou valiosa. Pelo contrário, né? Você é importante, né? O seu trabalho é importante. Valorize o que você faz, faça com alegria, né? Tenha paciência, né? Tudo passa pelos cuidados de Deus, né? Demos o nosso testemunho aqui, eu dei o meu, Zé Maia deu dele. Não é feio abandonar as coisas porque percebeu que ali não era a sua vocação, né? Deus quer que nós sejamos felizes, né? No estado em que cada um foi chamado, seja de leigo, seja de consagrado, seja de sacerdote, seja para a vida religiosa. O importante é que você tenha tido um bom discernimento, tá bom? É isso daí, Deus abençoe a sua vida. Vamos pedir a bênção de Deus e contar Antes da com bênção, você. certo. Antes da bênção, senhor Diácono, queria mostrar ao pessoal aqui como é que está a nossa página, né, do Passos da Opa, Fé. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para o pessoal ver a vamos página lá. do Passos da Fé. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo. Minha internet às vezes dá uma atrapalhada. Vamos ver. Já está aparecendo aí para você? Não, né? Tá sim. Pronto. Pronto, tá aí, que lindo. Aí tem as opções aí do podcast, você vai ver os vídeos, assistir os vídeos. Tem o nosso Apoia-se, que é esse texto que vai passando aí na tela também. Você vai colaborar com o nosso Apoia-se, incentivando nós a caminharmos cada vez mais. Os nossos vídeos, os últimos vídeos publicados, inclusive está no último podcast aqui, né, senhor Diácono? Tá sim. Nosso último podcast. Escapulário. E uma coisa importantíssima para cada um de nós é essa indicação de livros. Né? Você precisa de um livro, precisa. E aqui tem vários livros. Se você quer saber de algum livro que não está aparecendo aqui, peça a gente aí nos comentários que a gente vai colocar também para vocês. Algumas indicações de livros, as nossas redes sociais. Você pode assinar a nossa newsletter, bota aqui o seu e-mail, né? E aí vai receber as notificações do nosso site. Né? Tá bonito o site, viu, seu Thiago? Tá bonito. Tá bonito, né? Parece que eu estava uns dias sem olhar e agora eu estou vendo aqui, tá perfeito. Muito bonito Muito mesmo. bom. Parabéns. Viu, Zé? Só lembrando também, pessoal, aí que toda semana a gente grava um podcast, né? E sempre vai ter um vídeo ou outro, né? Falando sobre atualidade, espiritualidade, né? Que eu vou gravando e vou colocando também. Tem os nossos shorts, né? Temos nossa página no Instagram, né? O Zé tem o canal dele também no YouTube, página dele no O Zé Maia Instagram. também. O Zé Maia também está no Quai. Pode chamar Zé Maia lá no Quai também. Né? Quer dizer, Segue Zé Maia lá no Quai. Zé, para terminar, eu estava me esquecendo aqui. Nós vamos ter o congresso, né, agora em novembro, né, da Sim, província, isso? Isso. E recentemente, né, você foi também, entre aspas, convidado, né, a estar presente, né? E Serei a o gente sabe delegado do grupo lá. que o Zé mora lá em Sergipe e o congresso vai acontecer aqui em São Paulo, na cidade de São Roque, no centro teresiano, né, de São Roque. Então é uma distância boa, né? E a gente sabe que uma passagem aérea hoje está bem carinho, né, Zé? Tá bem, Com né, certeza. subiu bastante. Então o Não Zé dá para ir de lançou ângulo, aí, não. e demora muito também, né? Leva uma eternidade. E o Zé lançou aí, e eu tô dando esse apoio para ele, né? Uma rifa, é isso, Zé? De Isso. R$10, uma rifa digital, né? Que você vai estar comprando. E você vai concorrer, né, ao sorteio de um livro. Qual que é o livro mesmo, Zé? História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha Aí a que pessoa diz, belo. eu já tenho esse livro. Ótimo, se você já tem, compra para ajudar a gente. E o livro que você ganha, Isso. você dá de presente a alguém que você ama, alguém que você gosta muito. Né? É sempre um livro fantástico. Eu amei, eu li esse livro 3 vezes, eu posso dizer, muito bom. Então, nos ajude comprando a rifa. A E se rifa. você já comprou, compartilha, joga nos seus grupos sociais, nas suas redes sociais. Viu, Zé? Eu ia Joga pedir para lá que. você Sim, deixar aqui no link também o link, aliás, né, da rifa, né? Tá aí sim, vou deixar aqui na descrição.
Fica mais fácil do pessoal ver. E quem vai estar ao vivo no lançamento também, eu vou deixar no chat também. Muito bom. Viu? Então é isso aí. Vamos lá, pedir a bênção de Deus, né? Pedindo a proteção aí. O sorteio é dia 20 de outubro, então temos tempo para isso acontecer. Ótimo. Viu? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, Rainha do Carmelo, nossa intercessora, que ela olhe por todas as vocações, né? Que você que nos assiste, né, tenha essa proteção especial da Virgem do Carmo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Salve